Muito bem, doutores, já estamos de volta para dar seguimento aqui no nosso curso. Bom, no bloco anterior começávamos ali a falar sobre a estrutura do padrão ofício, né, do ofício, e que você já aprendeu comigo, que nós temos lá o cabeçalho, o tipo de documento, o local e data com alinhamento à direita e depois entra o seu destinatário. Bom, veja agora comigo que eu vou dar seguimento a esta ordem de olho na tela. O próximo tópico é o chamado tópico assunto. E turma, o assunto ele deve ser, deve ser um resumo, tá? O assunto é um resumo do seu documento, tá? E outra coisa, ele até fala para nós no manual que não se deve utilizar verbos, tá? E no máximo, turma, nesse nosso resumo, nesse assunto, nós teremos 4 ou no máximo 5 palavras. É somente para dar um gatilho, falar sobre o que iremos conversar no nosso documento. Então, ele deve ser um resumo e não se deve utilizar verbos, que não é construir uma estrutura completa, não. O resumo ele é simples, tá? Bom, depois vem aí o vocativo, que você já aprendeu comigo. É importante apenas que nesse momento compreenda que o vocativo ele deve ser seguido. Ele deve ser seguido de vírgula. O vocativo ele deverá vir seguido de vírgula. Nós já estudamos lá atrás o emprego do vocativo. Você se lembra muito bem quando nós estudávamos lá excelentíssimo senhor mais o cargo que ocupa para o chefe dos 3 poderes, senhor mais cargo para as demais autoridades. Você lembra disso comigo? E também até falamos que esse manual já prevê a utilização de prezado senhor, né? Você pode usar agora prezado senhor, prezada senhora, que é uma possibilidade dentro aí. Então, continue comigo na tela, porque você viu aí o assunto, veja na tela. O assunto, o vocativo, depois do vocativo entra o seu texto. E aí, para falar do texto, eu até que já trazer para você aqui tudo bem anotadinho, conforme está lá no manual, para que possamos ganhar tempo. Olha só, o seu texto, turma, documento, deve seguir a seguinte padronização de estrutura. Primeiro que ele fala que nos casos em que não seja utilizado para encaminhamento de documentos. Eu vou comentar já com você sobre esse caso, tá? O expediente deve conter a seguinte estrutura. Olha a estrutura. Primeiro, introdução, tá? Em que é apresentado o objetivo da comunicação. Olha só que isso é importante. Evite essas formas, né? Que ele fala formas indiretas como recursos de polidez. Tenho a honra de, né? Tenho o prazer de. Cumpre me informar que prefira empregar a forma direta. Que é informo, solicito, comunique. Então evite essas construções. Tenho a rodeio, tenho prazer de. Ou então venho por meio dessa esclarecer o que se segue. Não. Evite esse tipo de estrutura, esse tipo de forma. Evite isso daí. Depois vem o seu desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Guarda essa informação aí que é muito comum cair em prova. Isso aqui, se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. E por fim, a conclusão, em que é afirmada a posição sobre o assunto. Então, no texto em que não seja um documento que servirá para encaminhamento, turma, então nós teremos essa estrutura aí, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, você percebe também que existe esse documento de mero encaminhamento, e por isso eu vou anotar aqui uma informação para você. Anote assim, em documentos de mero
Para que serve documento de mero encaminhamento, turma? Documento de mero encaminhamento. Documento de mero encaminhamento, ele serve apenas para encaminhar, o nome já diz, né? Então, olha só, somente para fazer um encaminhamento. E é importante que nesse documento de mero encaminhamento, você coloque lá que ele é em resposta a um outro documento, que ele está encaminhando outro documento. Então, ó, em documentos de mero encaminhamento, veja que o autor da comunicação, pode eximir-se. Eximir significa abrir mão, dispensar, tá? Ele pode eximir-se, tá? Abrir mão, eximir-se da escrita. Ele pode abrir mão, eximir-se da escrita de parágrafos de desenvolvimento. Então, turma, em documento de mero encaminhamento, o autor da comunicação ele pode abrir mão, tá? Eximir da escrita de parágrafos de desenvolvimento. Ele pode abrir mão dessa escrita, porque geralmente é um documento de parágrafo único, é que o interesse é somente encaminhar um outro documento. Legal. Eu vou aproveitar agora este momento, turma, para comentar com você também sobre alguma formatação, já que estamos falando aqui dentro do texto, tá? Então a primeira coisa que nós devemos comentar aqui é qual é a fonte. Qual a fonte que eu vou utilizar? Times, professor, já não é mais. Já não usamos mais a fonte Times. A fonte agora, ela é a Calibri. Eu vou até mudar a cor aqui, vou fazer com cores diferentes, só para não ficar tão bagunçado, né? Então na verdade eu falo que não se fala calibre, né? Mas eu acho que é Calibri, né? E também, né, Carlito, né? O Carlito. Então são essas duas fontes que você deve utilizar, tá? E aí, uma informação importante é a seguinte, que eu vou colocar aqui como OBS. Observação. Para símbolos não existentes, vou colocar nessas fontes, algum símbolo que não exista, tá? Nessas fontes. Então, caso não exista algum símbolo aí, então dever-se-ão utilizar as fontes. Caso você tenha aí, então, que utilizar um símbolo que não exista nenhuma dessas duas fontes. Quais são as fontes que você vai utilizar, turma? Você vai utilizar a fonte que nós chamamos de symbol, ou a outra fonte de um nome muito estranho, que é de Wingdings, se eu não me engano, é assim que deve ser escrita a palavra, tá? Então, na verdade não tem aqui esse S, então é só, eu acredito que é desta maneira que é escrita a palavra. Então, para símbolos não existentes nas fontes Times New Roman, dever-se-ão utilizar estas outras duas fontes, tá? São as outras duas fontes que você utiliza. Legal? Então, uma informação importante aí para nós. E vamos além, porque há mais coisa. Além da fonte, turma, temos aqui de observar o tamanho. Tamanho dessa fonte. Qual é o tamanho? Vamos anotar lá. Tamanho, 2 pontos. Tamanho, turma. Primeiro, 12 no corpo do texto
12 no corpo do texto. Veja mais. 11 nas citações. 11 nas citações. E 10 nas notas de rodapé. Então esse deve ser o tamanho que você vai utilizar nessa fonte, tá? Esse é o tamanho. 12 no corpo do texto, 11 para citações e 10 nas notas de rodapé. Bom, eu preciso também que você anote no seu caderno. Essa cor aqui é diferente, pera lá. Preciso que você anote aí em seu caderno. Espaçamento, agora. Espaçamento para o início de parágrafo. Qual é o espaçamento que eu devo utilizar no início de parágrafo? O espaçamento adequado para início de parágrafo, sempre o espaçamento lá de 2,5 centímetros. Não é isso mesmo? Então, o espaçamento para o início de um parágrafo é um espaçamento de 2,5 centímetros. Toda vez que você for iniciar um parágrafo, turma, é importante que você dê este espaçamento de 2,5, tá? Você pode utilizar a primeira falange do seu dedo indicador, que ele te dá 2,5 centímetros. Existem aqueles que falam que a primeira falange do dedo mindinho também dá certo. Então você mede aí que deve dar certo em onde? Seja a primeira falange do dedo mindinho ou do dedo indicador, você tem 2,5 centímetros. E aí você vai utilizar para o início de um parágrafo, tá? É tão importante aproveitar esse momento que lá no vocativo ele também é um parágrafo. Também dá um espaçamento adequado de parágrafo, tá? 2,5. Vamos lá, continue na tela. Já vimos espaçamento para o início de parágrafo. E aí vamos olhar agora outros espaçamentos. Veja bem, outros espaçamentos agora. Primeiro espaçamento. Espaçamento entre linhas. Qual é o espaçamento entre as linhas, turma? Espaçamento entre as linhas do meu texto. Espaçamento entre linhas é um espaçamento simples. Espaçamento simples, você sabe, espaçamento de um ponto. Além do espaçamento entre linhas, que é importante, temos também aqui dentro o espaçamento entre parágrafos. Espaçamento entre os parágrafos. O espaçamento entre parágrafos é um espaçamento de 6 pontos, tá? Espaçamento entre parágrafos é espaçamento de 6 pontos. Só isso, turma. Espaçamento entre parágrafos, espaçamento de 6 pontos. Vamos às numerações? Então, olha só. Numeração de parágrafos. Numeração de parágrafos. Turma, a numeração dos parágrafos é obrigatória. Quando o texto tiver 3 ou mais parágrafos. Então, turma, olha só, a numeração dos parágrafos. A partir do primeiro, todos devem ser numerados. Todos serão enumerados, turma. Você só vai enumerar o parágrafo se ele tiver, o texto, o seu documento tiver 3 ou mais parágrafos. Se tem 3 ou mais parágrafos, você deve numerar todos os parágrafos a partir do primeiro. Até o vocativo, professor. O vocativo é um parágrafo, mas você não numera. Eu vou comentar disso com você. Vamos anotar? Vamos?
Então vamos colocar aqui, ó. Vou anotar para você. Então é o seguinte, eu vou puxar aqui uma observação mesmo. Observaçãozinha. Que eu digo para você o seguinte, ó. Não se deve numerar o vocativo nem o fecho, tá? Então você não pode numerar vocativo e também não pode numerar o fecho, tá? Agora, professor, se esse meu documento tem um parágrafo, tem 2 parágrafos, eu numero? Não numera. Essa numeração ela só ocorrerá quando você tiver um documento com 3 ou mais parágrafos. Aí você deve, então, nesse caso, numerar. Bom, ainda falando sobre numeração, quero comentar aqui sobre a numeração de páginas. Numeração de páginas. Então vamos ver esse caso aqui da numeração das páginas. Turma, na numeração de páginas você vai anotar a seguinte informação para nós. É obrigatória a partir da segunda página. Então, a partir da segunda página, você deve obrigatoriamente numerar essa página. Professor, e a primeira? Vou colocar aqui, ó. A primeira página, né? A primeira será... Opa, passou? A primeira será opcional, facultativa, tá? Então, em relação às páginas, você deverá numerar a partir da segunda. E essa numeração, turma, ela deverá vir de forma centralizada, tá? A numeração da página deve vir centralizada e eu vou mostrar isso claramente para você em seguida. Bom, olha só. Eu quero trazer mais algumas informações, mas eu anoto com você em seguida 2 informações importantes para nós. Mas eu anoto daqui a pouquinho para você. Antes disso, vamos falar sobre o fecho, vamos falar também sobre a identificação do signatário do meu texto. Vamos comentar sobre esses 2 carinhas. Primeiro, em relação ao fecho, turma, anota assim, ó, que são os 2 últimos elementos que nós temos. Vou só colocar aqui assim, somente para que eu possa usar esse lado a seguir com você. O fecho. Então, anota aí que ele é um parágrafo, né? Então, dê um espaçamento de parágrafo. É um parágrafo, mas não é numerado. Então, ele é um parágrafo, mas não é numerado, tá? Você não poderá, em hipótese alguma, numerar fecho, tá? E outra informação é que, anota aqui, ó, que ele deve ser seguido, de vírgula. Então, turma, terminou o fecho, você deverá, então, após o emprego do fecho, utilizar uma vírgula. Obrigatoriamente, ele deve ser seguido de vírgula. E ainda aqui, nós temos a nossa identificação do signatário, que você já viu aquele caso do presidente, que ele só irá assinar, né? Então, olha só, nesse caso aqui da identificação do signatário, você vai anotar para mim que ela deve ser centralizada. Então, a identificação do signatário deverá vir necessariamente centralizada no nosso documento, tá? Então, turma, olhe bem aqui, que eu vou anotar para você aquilo que nós estudamos numa ordem lógica, né? Todos esses
esses 9 itens. Que o primeiro foi o quê? Primeiro item, nós temos o brasão. O brasão que, na verdade, eu vou colocar aqui só como cabeçalho. É o cabeçalho, né? Então, o primeiro item foi o emprego do cabeçalho. Depois do cabeçalho, turma, nós entramos aqui com o segundo item, que foi o tipo de documento. Tipo de documento. Depois entramos aqui com o próximo tópico, que foi o seu local e data. Local e data com alinhamento à direita, coincidindo no ponto final com a borda da margem direita. Depois entramos com o nosso destinatário, endereçamento, destinatário. Depois do destinatário, turma, entra o tópico número 5, que é o tópico assunto. Depois do assunto, passamos a ter o nosso vocativo. Depois do vocativo, entrou o seu texto. Depois do texto, entra o fecho, né? O fechamento. E por fim, entra aí, né, número 9, a identificação do signatário. Então pronto. Todas essas informações e essa ordem lógica também é importante que você conheça, é importante que você saiba de cor esta ordem lógica aqui, tá? Isso daí é fundamental na sua vida. Legal. Agora, vamos pensar comigo o seguinte, turma. Algumas informações que eu preciso anotar no seu caderno agora. Vamos pensar assim. Eu paro aqui, chegou no meu texto, eu terminei o meu texto numa folha, não tem mais espaço para dar seguimento, eu posso colocar o fecho e a identificação do signatário na página seguinte? E aí, posso deixar o fecho e a identificação do signatário em página isolada? Olha na tela, vamos anotar essa informação? Vamos anotar essa informação aí? Anota assim para mim, por favor. Para evitar falsificações, recomenda-se não deixar o fecho, nem a identificação do signatário em página isolada. Você não pode deixar, então, nem o fecho, nem a identificação do signatário em página isolada. O que eu faço nessa situação, então, turma? Faço o seguinte, ó, nesse caso, deve-se, opa, passou aí, não era para passar, vamos voltar um pouquinho. Nesse caso, deve-se transcrever o último, pelo menos, né? O último período. Opa, o último período para a página seguinte. Então você não pode deixar, turma, em hipótese alguma, o fecho e a identificação do signatário em página isolada. Você vai fazer o quê? Você vai pegar nessa situação o último período que você tem lá e vai transcrever para a página seguinte. De olho na tela e veja comigo ali o que nós temos. Turma,
vamos agora a uma questão número 51, que traz assim: na elaboração de um ofício de mero encaminhamento, o autor da comunicação pode eximir-se da escrita de parágrafos de desenvolvimento? Sim, nós já vimos esta informação, é uma informação que está correta e tem certo. Vamos dar seguimento e veja mais o que ele diz para você. 52. Dentre outras partes do documento no padrão ofício estão, o que nós temos? Identificação do signatário, assinatura do autor da comunicação, tipo e número de expediente seguido da sigla do OrcSped, sim. Local e data que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. Bom, nós temos aí todos os tópicos corretos. Isso significa que a resposta dessa questão é a letra A. É a resposta da questão número 52. Bom, olhe bem para mim, porque aqui nesse momento eu vou concluir a aula. No próximo bloco eu vou dar uma breve revisada e vou mostrar para você um documento. Na verdade, vamos fazer juntos um documento. Vamos elaborar juntos um documento, entendendo passo a passo como deve ser feito esse documento. Depois eu posso até trazer exemplos do próprio manual para você. Então, me aguarde no nosso próximo bloco. Um forte abraço.